Olá, eu sou o Chris Burns, bem-vindos ao The Network, o programa que se debruça sobre a atualidade para ir à raiz de um acontecimento. Mas atenção, os nossos convidados têm apenas 25 segundos ou até menos para responder. Vejamos qual o assunto em destaque. A revolta cresce nas ruas da Grécia à medida que se intensificam os impostos e os cortes na despesa. Muitos veem a austeridade imposta pela Troika como o prelúdio de um agravamento da recessão e mesmo assim o governo está obrigado a cortar mais nas pensões e nos salários para conseguir receber uma tranche de 8 mil milhões de euros. Sem isso, o país entra na bancarrota, o que para alguns pode despoletar uma tragédia financeira global. Ao mesmo tempo, a chanceler alemã foi castigada nas últimas eleições regionais pelo apoio dado aos novos planos de resgate. A Finlândia exige novas garantias para futuros empréstimos à Grécia ou a outros países. Com o intuito de contornar este cenário, a União Europeia preconiza, em nome da responsabilidade fiscal, 6 medidas que incluem emendas, sanções e a emissão de euro-obrigações. Alguns dizem que a União tardou muito a dar um passo rumo à governação económica, outros temem que este seja o início de um superestado e preferem que a Grécia caia. Conosco nesta edição do The Network, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, está a eurodeputada socialista grega Maria Eleni Koppa, que integra o Comitê de Negócios Estrangeiros e cujo partido conduz as reformas implementadas em Atenas. A partir de Helsínquia está Alex Stubb, o ministro finlandês dos Negócios Estrangeiros, diz que não é a União Europeia que está a forçar a Grécia a fazer reformas estruturais, mas sim os mercados. Aqui em Bruxelas está também Carsten Bresky, economista no ING, que diz que o recuo do Banco Central Europeu sobre a compra de obrigações mostra até que ponto a instituição está reticente a intervir em larga escala. Começamos com uma questão para todos. Maria, vemos que o governo grego mal consegue concretizar os objetivos orçamentais. Será que a austeridade está a matar o doente? Não está na altura de declarar incumprimento? Why are we witnessing austerity killing the patient? Isn't it time to default now? Não há tempo para o default. O governo e o povo grego estão determinados a lutar e fazer o que for preciso para continuar na zona euro. Temos um pesado programa de austeridade com grandes sacrifícios, mas estamos preparados para enfrentar a situação. O governo e o povo grego estão determinados. Certo. Alex Stubb, pode responder e dizer-me se está contente por ter exigido garantias? Não é esse o problema. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de princípio. Se concordamos fazer alguma coisa, vamos cumprir a nossa palavra. Tenho de louvar o povo grego. Estão a atravessar tempos muito difíceis. As pessoas parecem esquecer que estão a ser pressionados pelos mercados, pelo BCE, pela Comissão Europeia e pelo FMI. Ok, Carsten, a nível político parece que reina um tom conciliatório, mas sejamos honestos, o que é que se vai passar agora? Penso que é demasiado cedo para pensar numa reestruturação da dívida, porque a zona euro não está preparada para evitar o contágio. Quando estiver, então podemos deixar a Grécia declarar a bancarrota. Uma pergunta para Maria. O incumprimento da Grécia foi visto como algo impensável, mas não é a ameaça de default a única maneira de forçar o governo grego e a classe política a seguir a via das reformas? Não temos um plano B. Estamos a executar as decisões que o Conselho Europeu tomou a 25 de julho e continuaremos a seguir este caminho. Não há outra alternativa para a Grécia. Carsten, a Argentina entrou em default em 2002 e conseguiu superar o problema. Por que não a Grécia? Penso que eles conseguem. Se olharmos para os números da dívida grega, elevam-se a cerca de 170% do PIB. É muito. A Grécia precisaria de uma década ou mais para salvar-se da dívida. Assim, uma reestruturação da dívida será mais do que provável nos próximos anos. De que tipo de reestruturação estamos a falar? Alguns apontam cerca de 50%. Penso que falamos em cerca de 30%, reduzir a dívida em 30% para que a Grécia possa assumi-la. Ok, Ministro Alex Stubb, pensa que as garantias exigidas pelo seu governo deveriam alargar-se a nível europeu? Foi um acordo bilateral específico entre a Finlândia e a Grécia. Um acordo que levou muito tempo a ser negociado, mas que no final foi aceito por ambas as partes e pelo resto da zona euro. Este acordo diz respeito àqueles países que conservam o rating de AAA, por isso aceitamos. Mas isto não mostrou fissuras no sistema europeu, no euro e no conjunto da União? Isto não será perigoso?
Não, penso que não. Se queremos uma união monetária com uma moeda única a longo prazo, precisamos de uma melhor coordenação da nossa política económica. Entretanto, procuramos soluções inovadoras e penso que encontramos uma. Maria, não pensa que isto está a causar problemas? O governo grego ficou irritado e isto pode abrir portas para outras exigências neste tipo de acordos. Tentámos encontrar uma solução para esta questão sensível com a Finlândia. A nossa posição é de que precisamos de uma Europa mais forte com uma real governação económica. Estas questões devem ser tratadas no seio da zona euro. Ok, governação económica é uma boa questão. Não seria necessário um ministro europeu das finanças que ensinasse os Estados? Ou isso chocaria com os interesses de numerosos governos que consideram esta ideia inaceitável? Ministro Alex Stubb. Penso que deveríamos ter uma espécie de czar do orçamento e digo com o devido cuidado, porque a Finlândia teve alguns exemplos dessa experiência. Devia existir um cargo com poderes similares aos que tem o Comissário para a Concorrência. Faz-nos falta alguém como ele, mas que se encarregue do orçamento, o apoio que disse a Maria, mais Europa com mais regras. E por que não reforçar o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira? Carsten, muitos pensam que para ser realmente eficaz devia alcançar os 2.000 milhões de euros, ainda que outros acreditem que isso seria deitar dinheiro pela janela fora. O que é que pensa? Penso que é preciso, porque se olharmos com atenção ainda não estamos numa união política, o que quer dizer que precisamos de aceitar que a reestruturação da dívida é possível, mas isso só pode acontecer se conseguirmos controlar o contágio a outros países. Isso quer dizer que devemos aumentar a capacidade do Fundo Europeu, por agora o único instrumento capaz de limitar o contágio. Maria, o rácio de aprovação do governo grego está abaixo dos 20% e adivinham-se mais greves. Como podemos estar certos de que o governo manterá as promessas? Ou deveriam ser convocadas eleições antecipadas? Neste momento, as eleições estão fora de questão. O governo tem uma maioria confortável no Parlamento. O povo tem razões para se revoltar, mas não podemos mudar o país do dia para a noite, até Angela Merkel o admitiu. Jorge Soros diz que a União Europeia se devia preparar para uma saída da Grécia, de Portugal ou até da Irlanda da moeda única. Acredita, ministro Alex Stubb, que esta profecia se vai cumprir? Para ser honesto, tenho um grande respeito por George Soros, mas isso é uma estupidez. Está completamente fora de questão a ideia de tirar esses países da zona euro. Nem sequer é o último recurso. Devemos concentrar-nos nas regras futuras. Essa é a chave. Há duas coisas que temos de fazer. Uma é resolver a crise e penso que conseguiremos fazê-lo salvando a Grécia. Em segundo lugar, precisamos de regras mais estritas, porque expulsar um país da zona euro só beneficiará alguns dos tubarões nos mercados financeiros. Ok, Carsten, o que pensa da profecia de Jorge Soros? Estou completamente de acordo com o ministro. Expulsar outros países seria o caos e isso é algo que precisamos evitar. Depois os políticos devem acabar com este tipo de especulações de uma vez por todas. Chegou o momento em que a União Europeia se tem de comprometer a encontrar uma solução. Caso contrário, a crise vai se estender além da Grécia. O que esperam da União Europeia? Como pode ajudar o vosso país? Maria. How imperative is it that the European Union support Greece right now? To Maria. A decisão foi muito clara e penso que é imperativo porque a Grécia é apenas o sintoma, não a causa do problema. E agora, com todo o contágio para a Irlanda e Portugal, todos compreendem isso. O que está em questão é a unidade europeia, o futuro do euro e penso que a zona euro não será um melhor lugar sem Grécia ou outros países. Ok, mas a Grécia está imersa numa espiral que a obriga a cortar mais despesa, o que agravará a recessão. Acredita que se pode sair desta espiral? Carsten. Não é fácil sair desta situação. Isso quer dizer que devemos resolver já a crise, limitar o contágio a outros países, sem esquecer que dentro de 2 anos será preciso voltar a relançar o crescimento económico nos países periféricos. Caso contrário, vai agravar-se a diferença entre o coração da zona euro e a periferia em termos de crescimento. Obrigado, Carsten. Chegamos ao fim do tempo. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Maria Eleni Coppa, Carsten Bresky e Alex Stubb. Eu sou o Chris Burns. Até para a semana. Obrigado por estar ligado ao The Network.